Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online. Salve, salve, galerinha, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de português. Boa noite, Racine, tudo bem com você? Boa noite. Bem, hoje nós vamos abrir as portas no mundo da intertextualidade. Mas hoje nós só vamos falar sobre o que é intertextualidade e vamos ver a maneira como a intertextualidade pode se manifestar em um texto, de maneira implícita e de maneira explícita. Na próxima aula é que nós vamos falar sobre os tipos de intertextualidade em si. Mas para que nós possamos falar sobre esses tipos, é importante que nós saibamos exatamente a maneira como a intertextualidade pode se manifestar dentro de uma produção textual, beleza? Bem, começando então, falando sobre intertextualidade, a gente vai pensar o seguinte. Lá no iniciozinho do ano, eu conversei com vocês sobre a palavra interpretação. E aí eu comentei com vocês que nessa palavra nós tínhamos esse prefixo inter, que significa entre. Textualidade, texto. A intertextualidade, então, é quando eu tenho um diálogo entre textos. E o que eu costumo dizer? De um modo geral,
todos os textos que nós produzimos é sempre um intertexto. Por que eu costumo dizer isso? Porque nós somos, e isso vai dialogar muito com a aula do Leandro Vieira, ele certamente já falou sobre isso com vocês. Nós somos indivíduos sociais. Nós somos frutos do meio em que vivemos. Então, todo texto que eu produzo, por meio da oralidade ou por meio da escrita, esse texto bebe de outras fontes. Enquanto nós somos crianças, por exemplo, nós temos uma tendência a absorver os textos dos pais, dos tios, dos avós, dos irmãos, dos primos, dos parentes, do núcleo familiar. Com o tempo, a gente vai começando a criar, né, a relação com o universo fora da casa. O parquinho, a vizinhança, a escola. E todas essas interferências contribuem para a nossa formação, contribuem para a nossa construção enquanto indivíduo e, consequentemente, também para a nossa produção de texto, para a nossa aquisição de conhecimento. Então, se vocês pararem para observar, muitas expressões que às vezes a gente pega daqui, pega dali, a gente acaba reproduzindo. E a gente se apropriou daquilo e foi construindo o texto. É que a gente não vai dando nome aos bois, dizendo, essa expressão eu usei com referência ao meu pai. Essa outra expressão eu peguei do vocabulário da minha mãe. Não. A gente assume aquilo enquanto autor. E no que diz respeito à intertextualidade enquanto um conteúdo, enquanto uma matéria que vai ser avaliada nos vestibulares e nas provas de concursos públicos também, nós temos que ter a possibilidade de encontrar esse diálogo. Então a intertextualidade é o diálogo entre textos, ponto, mas é um diálogo entre textos que eu consiga, obviamente, estabelecer essa relação. Eu consiga pensar, isso daqui pertence àquele lugar. Isso daqui dialoga com aquilo dali. Então, essa intertextualidade, para que eu chame de intertextualidade, eu preciso que ela possa ser pensada num diálogo com outro texto, que aquilo me permita identificar esse diálogo com outro texto. Beleza? Então, reparem aqui. Quadro clássico de Leonardo da Vinci, Mona Lisa, pintado em 1503. E aí, a gente tem aqui uma versão mais atualizada, dialogando com a ideia do selfie. A Mona Lisa dos tempos contemporâneos. Então, a ideia de uma foto, né, mostrando aí o seu rosto, um rosto com um semblante um pouco mais sério, tentando puxar alguma coisinha ali de um sorriso, numa determinada posição. E aí ela não pode ficar com a mão assim, por quê? Porque se trata de uma selfie, então uma mão está aqui e a outra está com o celular, justamente para fazer o registro daquela mesma imagem que se manifesta aqui do lado, né? Que se manifesta aqui. Então, é um diálogo. A gente consegue perceber que esse, você pode falar, é um quadro, é uma imagem, Felipe, mas transmite uma informação. Então, tudo aquilo que leva uma informação é um texto. Nesse caso aqui é um texto não verbal. Então, essa produção artística, ela bebeu da fonte dessa anterior para que ela pudesse ser construída. Então, existe um diálogo com algo anterior, tá? Para que se pudesse fazer algo novo. Belezinha? Reparem aqui nessa tirinha da Turma da Mônica. É o Bidu, o cachorrinho da Mônica, né? O outro é um personagem novo. Minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá. Aí outro cachorro, meio que numa tentativa de corrigi-lo, minha terra tem Palmeiras. Aí ele, cada um tem o time que quiser. Então olha só, ele brinca ali com a ideia, né, de times, ele pega um texto clássico, que é o texto do Minha Terra tem Palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E ele faz uma brincadeira no sentido de que o cachorro teria entendido esse texto como fazendo referência ao time que recebe o mesmo nome da árvore, Palmeiras. E aí ele vai lá, não, mas eu não sou torcedor do Palmeiras, eu sou torcedor do Corinthians. Então ele vai lá e tira o nome Palmeiras e faz a utilização de Corinthians. E o cachorro corrige, fazendo referência ao texto original. Minha terra tem Palmeiras.
não tem a ver com time. Aí ele brinca aqui, né? Não, cada um tem o time que quiser. Ou seja, se você é Palmeiras, você vai falar dessa forma. Eu não sou Palmeiras, eu sou corintiano, né? Eu não sou palmeirense, eu sou corintiano. Então eu vou falar com minha terra tem Corinthians. E aí ele brinca com isso, sem dizer exatamente de onde ele tirou, quem é o autor do texto original. Ele só vai fazendo uma brincadeira ali e a gente, ao ler, faz, né, já viram aquela coisa do acender de uma luz, né, que mostra a ideia, que mostra o clarear de alguma coisa? Ou seja, aquilo acende a nossa visão para, opa, eu conheço esse texto, eu já li isso em algum lugar, eu já ouvi, por mais que você não saiba, você sabe que você já leu aquilo dali em algum lugar, e obviamente você pode procurar para depois ter essa referência mais explicitamente anunciada, tá bem? Bem, reparem aqui nessa outra sequência, ó, um personagem que vai tentando criar uma ideia aí de filosofar e de construir um olhar sobre o mundo de forma poética. É o Ferrato Pessoa. O próprio nome dele já dialoga muito com o nome de um grande artista que vai ser justamente de quem ele vai criar uma intertextualidade, que é Fernando Pessoa, tá? Calma com o problema se a conta não é pequena. Aí ele fica pensando sobre a frase, não gostei muito, vamos para outra. Sempre tenho pena se a galinha não é pequena. Não, aí ele passa para uma terceira. O vale tudo não vale a pena se a luta não é pequena. Diacho, uma hora sai algo que presta. E aí ele brinca com a clássica frase de Fernando Pessoa, em que ele diz, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Obviamente, ele vai tentando construir um texto aqui, brincando com essa ideia do passo a passo para se construir uma relação de profundidade, de poeticidade, de relação entre as informações, né? Com a linha de construção de raciocínio, de pensamento. Então, essa ideia aqui dialoga com o texto original, porque se você for pensando, todos os textos, apesar de não remeterem imediatamente, eles vão brincando ali com alguma coisa do pequena, né? Retoma alguma ideia, retoma a relação de metrificação, de relação entre as informações da frase com a anterior. Então isso é intertextualidade, porque isso vai nos remetendo ao texto original, ok? E aí, vamos ver uma questão sobre isso, sobre essa ideia inicial do que é intertextualidade. Bem, tem um texto, esse texto, só para a gente ver, é a música Ideologia, de Cazuza, tá? E o enunciado dessa questão diz o seguinte: este verso pode ser lido como uma alusão a um livro intitulado Ilusões Perdidas, de Honoré de Balzac. Tal procedimento constitui o que se chama de... Olha, ele está dizendo que tem um verso que pode ser lido como uma alusão ao livro intitulado Ilusões Perdidas. E aí ele diz assim, ó, meu partido é um coração partido. E as ilusões estão todas perdidas. Olha aqui a referência de que ele estava falando. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão baratos que eu nem acredito. Que aquele garoto que ia mudar o mundo frequenta agora as festas de Grand Monde. Bom, a relação é ali. E as ilusões estão todas perdidas. É uma alusão a um livro intitulado Ilusões Perdidas. Esse procedimento de, dentro de um texto, dialogar com a informação de outro, remeter a outro texto, é chamado de quê? Intertextualidade, pertinência, pressuposição, metáfora ou anáfora. É a intertextualidade. Se o texto do Cazuza, ao ser construído, dialoga com um livro de Honoré de Balzac intitulado Ilusões Perdidas, ele bebeu daquela fonte. Existe o diálogo do texto dele com o texto do Balzac. Portanto, intertextualidade. Letra A. Ou seja, é muito comum que
a prova possa vir cobrando apenas a terminologia e a intertextualidade, com algumas informações também. Intertextualidade por conta do diálogo, ele pode explicitar mais. Alguns vestibulares isolados podem cobrar só o nome, intertextualidade, como é o caso de alguns vestibulares isolados em São Paulo e no Rio de Janeiro, tá? Então vocês precisam ficar atentos a essa possibilidade também, ok? Bem, e aí, agora falando exatamente da maneira como essa intertextualidade pode se manifestar, a gente vai começar falando da implícita. A intertextualidade implícita é a mais difícil para o leitor ou ouvinte poder perceber. Por que ela é mais difícil? Porque o nome já diz. Ela está implícita. Ninguém vai dizer para você, fulano, eu vou usar agora um trecho de Beltrano, eu vou dialogar com a obra de fulano. Não, ninguém vai dizer. Isso é uma subjetividade. Eu vou, de repente, assistir a um filme, eu vou, de repente, assistir a uma peça de teatro, ler um livro, eu vou ter contato com alguma coisa e aquilo vai me possibilitar a construção de outra. E para eu chegar àquele resultado, eu já bebi de outras fontes, ainda que eu venha melhorar aquela, produção que eu estou fazendo. Então, na intertextualidade implícita, a gente tem o que a gente pode chamar assim de... existe uma breve apresentação, uma coisa sutil, de sugestão, mas não existe a fonte. Ou seja, eu não vou saber se de fato ele tirou aquilo de algum lugar, se ele dialogou com algum lugar. Não vai ter menção, não vai estar explícito, não vai estar às claras no texto. Ou seja, eu é que, a partir de um olhar crítico, preciso observar essas relações para entender que um texto dialogou com outro. Então, reparem aqui, a gente tem esse romance de ficção científica intitulado Admirável Mundo Novo. E nós temos dois artistas, inclusive dois grandes artistas brasileiros, que produziram duas músicas que dialogam com esse título. Zé Ramalho veio primeiro com Admirável Gado Novo, e anos depois vem a Pitty com Admirável Chip Novo. Reparem, o admirável foi mantido, o novo foi mantido, igualzinho à obra. Eles trocaram da obra a palavra mundo, aqui ele usou gado e aqui ela usou chip. Então reparem aqui, na letra da música do Zé Ramalho. Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. É uma crítica ao sistema capitalista, vigente, político-econômico, que está em voga na nossa sociedade. No sentido de que nós somos manuseados. Por isso a ideia de nós sermos, segundo ele, na ideia de admirável gado novo. Você é conduzido de acordo com o que com o que o sistema quer. Então você tem que trabalhar muito e receber pouco. Ou seja, você se doa muito mais do que o que você recebe. E ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer. E ver que toda essa engrenagem, o sistema, já sente a ferrugem lhe comer. Ou seja, a engrenagem, o sistema, vai te explorar ao máximo até você não aguentar mais. Que aí quando você não aguenta mais, você já está bem velhinho, bem idoso, aposenta, encosta, joga para lá. Mas você tem que se mostrar duro, corajoso, persistente diante de todas as adversidades. Vida de gado, povo marcado, povo feliz. É um povo marcado. O gado é marcado, por aquela coisa lá com... Eu não lembro o nome daquilo. Você lembra o nome daquilo? Que eles marcam o boi? Mas é um ferro que vai bem quente, dizendo, olha,
é minha propriedade, aquilo ali cria um símbolo. Então essa ideia é que o povo está marcado também, mas está marcado por outras coisas. Ele está marcado na construção da sua identidade. Porque a sociedade cria esse estereótipo do, ó, quem é rico e quem não é, quem pode aqui e quem não pode, tá? Mas independente de tudo, é um povo feliz, é um povo que ainda, né, consegue sorrir apesar de tudo. E aí vem a Pitty, trazendo esse outro texto. Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. A ideia de que com a chegada da tecnologia, nós passamos a ficar exatamente num mundo imerso e submerso, né, nesse universo. E aí a gente fica numa coisa meio robotizada, também sendo guiado, mas em muitos casos a substituição dessas pessoas pela tecnologia. Parafuso e fluido em lugar de articulação. Até achava que aqui batia um coração. Nada é orgânico, é tudo programado. E eu achando que tinha me libertado. Então a ideia de você explorar também a pessoa no sentido de trabalho, de estudo, de sugar tudo que ela tem, como se ela fosse uma máquina. Como se ela fosse um robô. E ela esquece de si enquanto ser humano. Entende? Ou seja, ela deixa de enxergar a relação humana que existe nela. E todos esses textos dialogando com a mesma coisa. A crítica ao sistema vigente, tudo mais. Tá? Mas lá vem eles novamente e eu não sei o que vou fazer. E eu sei o que eu vou fazer. Reinstalar o sistema. Ou seja, se eu tentar fugir, eles me pegam para tentar fazer com que eu volte à engrenagem. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga, tenha, more, gaste e viva. São ações. Ela está tentando ali direcionar você, ó, faz isso, muda isso, faz aquilo, para que você se entenda enquanto um ser sentinte, pensante e problematizante. Aquele que se enxerga enquanto pessoa e não enquanto máquina. E aí existe exatamente essa relação. Ó. Não senhor, sim senhor. A ideia é do obedecer. A gente não está aqui apenas para obedecer o sistema, a gente está aqui para revolucionar esse sistema. Então esses dois textos, essas duas músicas, dialogam com a obra Admirável Mundo Novo. Tá? Ou seja, eu tenho aí uma intertextualidade implícita e eu preciso que eu enxergue isso a partir do meu conhecimento de mundo. Eu é que tenho que ir buscar essas relações. Reparem, em nenhum momento o Zé Ramalho diz que bebeu daquela fonte, em nenhum momento a Pitty diz que bebeu das duas fontes anteriores para poder criar o texto dela também. Tá? Então, isso é a intertextualidade implícita. Ela não está às claras. A Pitty, inclusive, é uma artista que costuma fazer muito esse tipo de recurso, né? O recurso da intertextualidade implícita. Tem uma música dela, Reconstruindo Amélia. É uma música incrível. Quem puder depois, ouça. Porque você tem uma música, Amélia, eu não me lembro o autor, mas é uma música muito antiga. E tem uma música do Zeca Pagodinho, também falando Amélia, que era mulher de verdade, Amélia, que ela lava, passa, cozinha, né? Nessa visão machista. Então, assim, a Amélia foi uma imagem construída socialmente daquela mulher que lava, passa, cuida da casa, dos filhos, não reclama nada, faz tudo o que o marido quer. E aí nós temos duas músicas falando sobre isso. E o Zeca Pagodinho tem uma música também sobre Amélia. E aí vem a Pitty revolucionária e fala Reconstruindo Amélia. Ela desconstrói toda essa imagem e diz que, em pleno século XXI, a Amélia não é e não pode mais ser essa mulher submissa. Que ela vira o jogo, ela vira a mesa, ela vai à luta, ela estuda, ela trabalha, ela se forma, ela consegue ter a própria vida sem depender de ninguém. Então, quem puder depois, procura essa música da Pitty, que também é bem interessante. É a crítica, essa construção, essa imagem que se construiu desse perfil de Amélia, ok? E dialogando com as músicas anteriores também, tá? Bem, vamos ver aqui uma questão envolvendo isso. Vamos pular o texto. O texto é Hora do Mergulho de Engenheiros do Havaí. E o enunciado diz assim. Na letra da canção,
Humberto faz referência a um famoso provérbio latino. Si us pacem para bellum, cuja tradução é: se queres paz, te prepara para a guerra. Nesse tipo de citação, encontramos o seguinte recurso. Bem, aí a gente precisa ver o texto, tá? Fecha a porta, esqueça o barulho. Feche os olhos, tome ar. É hora do mergulho. Eu sou moço, seu moço, e o poço não é tão fundo. Super-homem não supera a superfície. Nós mortais viemos do fundo. Eu sou velho, meu velho, tão velho quanto o mundo. Eu quero paz. Uma trégua do Lilás Leon, Las Vegas. Profundidade 20.000 léguas. Se queres paz, te prepara para a guerra. Se não queres nada, descansa em paz. Luz, pediu o poeta. Últimas palavras, lucidez completa. 2, silêncio. Então, repara. Ele pega uma frase de um famoso provérbio latino. E aí, se é um provérbio latino, ele está em que língua? Na língua latina. E ele usa esse provérbio dentro da letra da música, só que em língua portuguesa. E ele faz, então, um diálogo. Nesse caso, a gente tem a intertextualidade, mas ele não marca que ele tirou de algum lugar. Então, é a intertextualidade implícita. Ele não diz em nenhum momento que isso daqui é um provérbio latino, ou é do fulano de tal, do ano tal. Não. Ele simplesmente fez uma tradução e usou dentro do seu texto. Nesse caso, a gente só voltou no texto para comprovar que ele não cita. Por quê? Ele fala aqui, ó, ele cita esse provérbio latino, né? E a tradução é tal. E o enunciado não nos dá essa informação, se ele faz referência ou não ao autor, de onde esse texto de fato foi retirado. Ele não diz. Então, como ele não diz, a gente precisava ir ao texto para buscar. E o texto também não diz. Essa parte está aqui, né? Se queres paz, te prepara para a guerra. E ele não faz referência ali ao nome do autor, de onde ele tirou o nome do livro, da obra. Não. Então, nesse caso, ele pegou uma informação, usou. Se eu não conheço, né, esse provérbio, isso vai passar batido por mim, porque tem isso. Você pode se perguntar, né? Como que eu faço para saber, então, se vai ter intertextualidade? Isso, como eu falei, tem a ver com o nosso conhecimento de mundo. À medida que a gente vai tendo contato com as informações do mundo, a gente vai desenvolvendo exatamente esse olhar. Vou dar um exemplo clássico para vocês. A gente tem aí, eu não me lembro agora o nome dessa obra. Como é que é o nome daquela obra, Racine? Você deve se lembrar. É um filme que tem aquele vampiro branquinho, um menino novo, Crepúsculo. Não é isso? Para se construir Crepúsculo, esse rapaz teve que beber da fonte, obviamente, os autores, os diretores, tiveram que beber da fonte de um camarada chamado Conde Drácula, que é um vampiro antigo, que foi um dos primeiros vampiros aí, famoso e tudo mais. Então, ou seja, essa obra precisa dialogar com aquela para poder construir uma ideia do que vem a ser um vampiro, tá? A própria relação de amor proibido também que a gente viu lá entre Jack e Rose no Titanic, essa relação a gente já via lá em Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Ou seja, é o meu conhecimento de mundo que me pergunta, poxa, não é tão inovador esse negócio de o amor proibido, né? A pessoa morrer pelo amor e tudo mais. Isso já vem de uma fonte. Ah, mas foi diferente, sim. Não é repetição, é uma nova obra. Não é uma versão, como você tem visto aí desses remakes, por exemplo, de novela. Não é isso. Ali eu tenho uma versão original, um outro texto, uma outra informação, mas que para ser criada ela bebeu de outras fontes. Então isso é uma intertextualidade implícita, que é quando algo vai servir também de motor, de propulsor para que um texto possa ser produzido e ser levado adiante, ok? Bem, por outro lado, a gente tem a intertextualidade explícita, e essa
para a nossa alegria, para o nosso deleite, é fácil de ser observada. Por quê? Porque ela vai citar a fonte, ela vai dizer o nome, ela vai fazer uma referência evidente. Ainda que ela não diga o nome do autor, ela vai deixar clara a referência ao outro texto. Então o elemento está evidentemente marcado, ele está escrachadamente marcado no texto. Então você bate o olho e você sabe, opa, intertextualidade. Ele está te dizendo, isso aqui é um intertexto, isso daqui não é meu. Tá? Ou se for dele a partir de, por exemplo, uma construção, né, mais irônica e tudo mais, ele refez um texto, ele vai deixar claro que isso foi a partir de um outro texto, que ele bebeu da fonte de outro texto, ok? Bem, então reparem aqui, ó, olha como é idêntica a imagem mudando a cor. O diabo veste Prada, o quiabo veste Prada. Ele entrou no seleto mundo da Hortifruti. A Hortifruti, né, para quem ainda não viu, fez muitas publicidades dialogando aí com verduras, legumes, frutas e brincando com nomes de filmes, de novelas, de séries, às vezes de alguns personagens. Então, muito interessante, criatividade a mil. E aí eles reproduziam nomes muito parecidos e as imagens para justamente deixar isso evidente. Olha, eu estou tirando dali, tá? Então você vai conseguir construir essa associação muito mais rápida. E isso aqui, sem citar o nome, é mais possível porque é algo bem recente. É algo que está em evidência ainda na nossa sociedade. Talvez, né, e talvez não, isso não vai acontecer, né? Num futuro, as pessoas desconhecendo o Diabo Veste Prada, esse tipo de referência não vai ficar explícita para aquelas pessoas, porque elas desconhecem esse universo de conhecimento. Ele é um conhecimento da gente agora, mas daqui a uns 10 anos, talvez, não. Pode ser que sim. Porque tudo vai depender se isso vai se tornar ou não um clássico. Mas pode ser que não também, ok? Chapolin Colorado, clássico personagem da nossa televisão, né, do humorístico. Então, ó, não contavam com a minha astúcia, a frase mais comum dele, e aí você tem lá mais uma, né, publicidade deles, não contavam com a astúcia de suas proteínas. Ó, a imagem aqui, ó, Championlin, aí ó, mesma coisa, fazendo uma referência, ó, as anteninhas, o martelo, ou seja, existem elementos claros dessa, né, reprodução, a frase brincando ali. Então, nem sempre vai vir marcado, mas na maioria das vezes sim. Por exemplo, quando você for produzir a sua redação, e aí vamos trazer para o texto agora, né, você vai ter que usar um repertório. E nesse repertório você vai citar. Então, né, na série Adolescência, é da Netflix, não é essa série? Adolescência? Do menino que matou a menina? Eu já acho que é. Então, ó, na série Adolescência, vírgula, da Netflix, vírgula, o personagem tal, não é? Então, eu fiz a referência, eu dei o nome da série, eu dei o lugar onde essa série pode ser encontrada. Eu estou fazendo as referências e eu vou falar sobre ela. Eu não vou simplesmente, o personagem tal, porque se você não assistiu a essa série, se você não ouviu falar sobre ela, você não vai saber a mínima, né, não vai fazer a mínima ideia do que seja aquilo ali que eu estou falando. Então eu tenho que deixar evidente, porque é um texto objetivo ali. Ok? Então eu vou citar um dado estatístico. De onde é esse dado estatístico? Então, segundo o IBGE, numa pesquisa realizada em 2024, 47% da população, eu fiz a referência. Aqueles 47%, eles estão numa pesquisa realizada em 2004 pelo IBGE. Não foi numa pesquisa realizada pela UFMG, pela UFRJ. Eu tenho um caminho para poder procurar, para poder buscar aquela informação e comprovar se ela é verídica.
ok? Então, de acordo com fulano de tal, e aí você cita a frase dele, olha só, de acordo com Platão, de acordo com Aristóteles, Weber, e aí em seguida você cita a frase dessa pessoa, desse pensador, desse filósofo, o que você está fazendo? Uma intertextualidade explícita. Você está marcando a frase dele, o diálogo entre os textos, a frase dele com o seu texto, e você está dizendo, olha, é do Platão. Eu tirei isso da obra tal, do livro tal. Então, no livro tal, no livro 1900, né? Eu não lembro agora o resto, acho que é 1964. 1964, tem, nananana. Eu estou falando do livro e eu citei já o nome dele. Eu não estou simplesmente só falando do livro. Para que o outro fique, de que livro ele está falando? Não, eu estou dando toda a referência. Então, ao citar esses nomes, né, o nome do autor, o nome da obra, a plataforma onde pode ser encontrado, o YouTube, né, uma rede social, o nome do jornal, eu estou dando as referências e isso está ficando explícito, marcado. Então, o diálogo entre os textos, o meu texto e aquele repertório com a marcação. Nesse caso, eu passo a ter uma intertextualidade explícita, ok? Bem, vamos ver aqui uma questão sobre isso. Essa questão traz o texto A Cultura do Estupro. E aí, a gente vai ver primeiro o enunciado e volta lá. Bem, o recurso utilizado pela autora em seu texto, ao trazer uma passagem da obra shakespeariana para embasar sua argumentação, é conhecido como... Precisamos voltar no texto. A cultura do estupro. Não podemos perder tempo disputando a realidade. Um ato sexual que acontece sem o consentimento de uma das partes envolvidas é um estupro. Sempre. Uma rosa, aí olha as aspas, hein? Uma rosa, por qualquer outro nome, teria o aroma igualmente doce. Este trecho de Romeu e Julieta, a peça famosa de William Shakespeare, é frequentemente referenciado em artigos e debates sobre o peso e a volatilidade da linguagem. Então, repara, tem a citação, a reprodução fiel de um trecho de uma obra. Olha o nome da obra, Romeu e Julieta. Olha o nome do autor, de William Shakespeare. Então eu tenho, né, um texto dentro de outro, que tudo que está fora das aspas é exatamente da Joana. O que está ali dentro das aspas é da obra Romeu e Julieta, escrita por William Shakespeare. Então eu peguei um trecho dele e trouxe para o meu texto. Ou seja, eu estou fazendo uma intertextualidade. Quando eu digo que esse trecho é dele, essa intertextualidade está evidente, está marcada ali. Então eu tenho uma intertextualidade explícita, diferente do caso anterior. No caso anterior, na questão anterior, o artista não citava de onde ele tirou aquilo dali. E ele trouxe para a realidade linguística em que ele vive, que é a língua portuguesa. Ele tirou da língua latina e trouxe para a língua portuguesa, como se ele assumisse a autoria daquilo. Em nenhum momento ele também diz que é dele, tá? Mas dentro de uma obra artística existe a licença poética. Então ele consegue fazer uso dessa artimanha para poder construir a sua poeticidade dentro do seu texto, ok? Aqui não é. Aqui é um texto, ó, jornalístico. É um texto objetivo, assim como o texto que você vai produzir na redação do vestibular, que precisa ter, ao utilizar um repertório, o embasamento, a referenciação desse elemento, ok? Bem, então, eu fiz aqui um resumão para que você se atente a essas diferenças. Lembrando, intertextualidade é sempre que um texto dialoga com outro texto. Ponto. Na intertextualidade implícita, vai haver uma dificuldade um pouco maior de identificação dessa relação. E isso porque
porque não vai ser dito que aquilo dali dialogou com outro texto. Já na explícita, isso é fácil de ser identificado porque o próprio autor vai dizer, e se ele não disser, a referência dele é com algo imediato que a sociedade conhece, porque é algo que está naquele universo no momento, como a imagem, como bordões, como frases de algum personagem, né, que ganharam o mundo, por exemplo, Pede para Sair, do Capitão Nascimento. Ou seja, você vai buscando coisas que estão em evidência na sociedade. Na implícita, a gente tem uma relação que a gente chama de indireta com o texto base. Por quê? Porque a ideia é não fazer com que você, de cara, tenha aquela informação. Você vai ter essa informação se você for conhecedor do texto base ou se você for em busca de uma análise mais profunda, tá? Já na intertextualidade explícita, a relação é direta. Por que é direta? Porque você evidencia. Então, você não está muito preocupado em fazer com que o seu leitor, o seu ouvinte, o seu telespectador vá em busca daquela informação para confirmar se ela é verdadeira. Ele pode até ir. Por exemplo, um aluno me entrega uma redação com um dado estatístico, eu vou pesquisar aquele dado estatístico para confirmar se aquilo dali é de fato algo que existe ou se ele inventou aquilo, porque isso é muito comum. Tá? Então, ir em busca dessa informação fica mais a meu critério, é mais se eu quiser, mas ela está ali. É mais uma coisa de, olha, confia em mim. É como se fosse um contrato social que o leitor e o autor assumissem juntos. Na implícita, não é fácil encontrar os elementos do texto-fonte. Então, fica numa ideia mais subjetiva, mais vaga. Por isso é que essa coisa, ela vem a partir do nosso conhecimento de mundo, que aí você ativa e fala, isso aqui me lembra aquilo, e aí você pode fazer essas relações. Já na intertextualidade explícita, você vai encontrar esses elementos facilmente, como lá do Diabo Veste Prada, né? Que você tem a imagem, a associação e o quiabo. Então você tem a mesma construção do quiabo numa imagem de um salto alto, só que na cor verde, ao invés de vermelho. Então, brinca ali com uma representação muito imediata, tá? Na implícita, é necessário um esforço para que você possa extrair essa informação, essa análise, essa interpretação. Então, você vai partir da sua dedução, para depois você tentar fazer a comprovação disso. Já na explícita, não vai existir esforço por parte do leitor. Mais uma vez, só se ele quiser conhecer mais aquela fonte, se ele quiser beber mais daquela informação. Fora isso, não. Na implícita, eu tenho que ter esse conhecimento prévio. Se eu não tiver, eu não vou entender a intertextualidade. E tá tudo bem, que ninguém é obrigado a saber tudo, tá? Mas eu vou ter mais isso. E aí você pode se perguntar assim, Felipe, mas aí se cair numa prova e tudo mais, a banca vai deixar isso um pouco mais sugestivo para você, como aconteceu lá. Olha, tem um trecho aqui que ele tirou de algum lugar. Você vai ler o texto, ele não fez a citação, implícita, acabou. E isso vai ficar assim, tá? Ou a banca vai contextualizar um pouco mais para você. Eu estou falando mais a título de você querer, depois, qual é a intertextualidade que tem aqui? Só se você tiver aquele conhecimento de mundo já sobre a informação e que você vai conseguir estabelecer. Senão, você vai ter que pesquisar de fato para poder traçar esses elementos. Já na intertextualidade explícita, não vai exigir esse conhecimento prévio, porque ele vai dizer para mim de onde ele tirou. E aí, como eu falei, se eu quiser saber mais sobre aquilo, é que eu vou em busca daquela informação, está bem? Bom, hoje a gente vai encerrando esse assunto por aqui, que é um assunto, como eu falei, muito importante. Primeiro porque vocês usam na redação, como elemento de comprovação dos argumentos e como um elemento de contextualização do tema. Segundo, porque também cai como questão em todos os vestibulares. Então eu preciso que vocês tenham essa base para que na próxima aula nós possamos discutir os tipos que existem de intertextualidade, que aí são aquelas nomenclaturas mais específicas, tá bem? Bem, vem comigo aqui no quadro rapidinho. Ó, se tiver ficado alguma dúvida sobre o que a gente falou hoje,
e também nas aulas anteriores, vai lá no meu Instagram, @FelipeMoraesProf, mande a sua dúvida, mande a sua pergunta, para que a gente possa resolver isso, porque a dúvida não pode ser levada para casa, tá? Não pode ficar guardada com vocês. Dúvida foi feita para ser sanada e a gente está aqui para ajudar vocês. Porque às vezes uma dúvida sobre esse assunto de hoje vai prejudicar vocês no andamento da aula de semana que vem, porque são 2 aulas que caminham lado a lado. Belezinha? Então, um beijo imenso para vocês. Um ótimo término de semana, né? Porque a gente já está quase ali, sexta-feira, quinta-feira é quase sexta, né? Até semana que vem. Bom estudo para vocês e bom descanso. Valeu, Racine. Valeu, galera. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.